Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Canal A Voz da Bíblia Sagrada. Creio que você já sabe que esse canal tem muitos vídeos à sua disposição. E hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre os livros apócrifos. Aí você pode perguntar, por que, pastor, o senhor está insistindo tanto nisso? Bem, eu estou insistindo porque, como conhecedor da palavra de Deus que eu sou, desde muitos anos, né? Tenho mais de 38 anos que conheço a palavra de Deus. E nos dias atuais, há uma quantidade muito grande de livros apócrifos sendo propagados aí na internet, por diversos sites, preços até bons, né? Os preços mais ou menos, e qualquer pessoa pode chegar e comprar um livro daquele, ou até baixar em PDF. Eu mesmo tenho inúmeros livros apócrifos aqui. Baixei em PDF alguns, que eram gratuitos, outros, mesmo em PDF, eram pagos. Eu também gastei um pouco para isso, mas tenho muitos livros aqui apenas para minhas pesquisas. Então, as pessoas às vezes dizem, mas pastor, eles deviam proibir. Não, proibir não resolve, certo? O apóstolo Paulo disse que a gente deve examinar tudo e reter o bem. Então, é preferível examinar tudo e reter o bem. É claro que você não vai ter condições de examinar assim tão rápido, né? A não ser que gaste muito tempo na sua vida com isso, 200 ou 300 livros apócrifos que existem por aí, certo? Mas um outro questionamento que eu tenho ouvido aí na mídia é que por que esses livros não foram incluídos na Bíblia? Aí tem diversas versões, alguém diz que é porque ia, as informações deles são verdadeiras, mas que podiam bagunçar a religião cristã e tal. Nada disso é verdadeiro, certo? Eu costumo dizer que os 66 livros da Bíblia que eu tenho como regra de fé estão perfeitos e eu não preciso desses outros livros. Aí você diz, mas por que então o senhor baixa no seu computador? Eu tenho esses livros aí. Eu tenho porque quando eu quero fazer uma pesquisa e trazer alguma informação para os cristãos, eu tenho esses livros. Eu não vou falar de algo que eu não sei. Então, eu me baseio no que diz Paulo, é melhor examinar tudo e reter o bem. Então, para mim, reter o bem é ter a minha Bíblia de 66 livros, que serve para a minha regra de fé. Bom, talvez você que seja católico esteja dizendo, não, a minha é de 73 livros, bem, certo? Mas assista o vídeo até o final, se você gostar, faça assim, ó, Deus, eu gostei, porque eu vou falar sobre esse assunto justamente para prevenir cristãos incautos que às vezes não sabem o que está acontecendo. Bem, o canal está um pouquinho diferente, de vez em quando eu mudo a cara do canal, mas é esse mesmo, o canal A Voz da Bíblia Sagrada que você está acostumado a assistir. E hoje vou falar mais uma vez, como disse, sobre Bíblias apócrifos, certo? E dizer para você, e trazer para você a importância da Bíblia que tem os livros inspirados, sabe? Que foi compilada com apenas 66 livros. Considero importantíssimo isso. Eu acredito até que Deus foi perfeita permissão de Deus de que homens, há algum tempo atrás, se juntassem e escolhessem livros que eles consideravam inspirados para formar um só volume que hoje forma a nossa Bíblia Sagrada, tá bom? Então vamos em frente. Eu quero começar pelas Bíblias. Como você sabe, tem muitas pessoas que pensam que só tem a Bíblia de tradução católica e que só tem a Bíblia de tradução evangélica. Isso não é verdade. Existem outras Bíblias e eu coloquei aí uma quantidade delas, tem mais ainda, mas eu coloquei as principais, né? Bíblia com 300 livros, Bíblia com 150 livros, Bíblia com 140 livros e assim por diante, né? Bíblias com 125 livros e Bíblia com 88 livros. São Bíblias de tradução etíopes, certo? E, claro, os etíopes acham que essas Bíblias estão corretas. Algumas pessoas acham que estão corretas. Eu, particularmente, eu como verdadeiro cristão, eu acredito que essa aqui é a melhor para mim, tá
Bom, então, e aqui embaixo eu coloquei as Bíblias de tradução católica e evangélica, uma com 73 livros, a outra com 6 livros. Em outro vídeo eu já falei quando foram acrescentados os 7 livros, né? Não é nem que foram acrescentados, foram admitidos, né? Eles já existiam na Septuaginta e foram admitidos pelos católicos, porém os evangélicos não permitiram isso e ficaram apenas com os 66 livros. Bom, isso eu já falei em outro vídeo, não vou bater na mesma tecla, certo? Então, eu quero dizer da importância, principalmente para você que é pastor, para você que é líder, para você que está estudando no seminário e às vezes até já é professor de escola bíblica na sua igreja, então você ter o conhecimento, pesquisar, ver essas coisas, certo? Talvez você nem vai ler esses livros, não é obrigado a ler, mas quando você precisar fazer uma pesquisa, responder a alguém, você vai lá naquele livro, você tiver ele em casa, você vai ler e você tem uma capacidade maior de responder às pessoas por que aqueles livros não estavam, não estão na Bíblia Sagrada. Porque há pessoas aí questionando. Bom, então vamos em frente. Então eu quero falar aqui sobre uma porção de apócrifos, é claro, existem muitos livros apócrifos, muitos mesmo, mas eu trouxe aqui apenas alguns evangelhos, né? Aqui 8 evangelhos apócrifos, esses não são os evangelhos, é, não são os evangelhos originais, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali são canônicos, estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E esses 8 aqui, e tem mais do que isso, mas eu apenas selecionei esses 8, todos eles estão aí, pronto para vender em qualquer site e as pessoas podem comprar. Aí eu coloquei aqui Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Maria, né, a mãe de Jesus, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé, Evangelho de Barnabé, e Evangelho de Bartolomeu, de Tiago, e assim, e vários outros evangelhos apócrifos aqui estão para você ver que tem. Todos eles, se você procurar aí na internet, você vai encontrar para comprar, entendeu? É interessante isso. Mas eu, quando leio esses livros aí, eu entendo porque foi formado o cânon e percebo que foi muito bom que isso tivesse acontecido. Bom, bem, talvez você está acostumado só com o Apocalipse de João, né? Esses 8 que eu coloquei aí, talvez você não conheça nenhum, mas todos eles aí, existem os livros, inclusive, para vender na internet, certo? Inclusive o segundo Apocalipse de João, que tem aquele que está que é considerado canônico, que está na nossa Bíblia normal, mas existe o segundo. Então, veja só, 8 livros. Se eu pegar esses livros para ler, eu percebo que não era realmente para ser colocado na minha Bíblia, né, que eu tenho como regra de fé. Não, de jeito nenhum. Mas não significa que eles devem ser jogados no lixo. Tem informações que às vezes eu colho para tirar uma ideia de alguma coisa e até para responder pessoas que ficam questionando se esses livros deviam estar na Bíblia Sagrada. E eu quero repetir com muita veemência que não deviam mesmo estar na palavra de Deus. Está muito bem enxuto, né, esse volume da Bíblia que nós temos atuais, então não precisa mais do que isso. Vamos em frente? Bem, e agora, para concluir, né, sem mais delongas, o vídeo eu quero fazer bem curto mesmo, né, longo, eu escrevo sempre para você também ler, né, e além de ler, ouvir e ver, e isso aumenta o seu aprendizado. Então, a importância do cânone sagrado. Eu quero trazer este texto aqui, mostrando a importância do cânon sagrado. Aí eu escrevi assim: os 66 livros da Bíblia, ou seja, a coleção de livros considerados inspirados e autoritativos no cristianismo, é fundamental para a fé e prática cristã, servindo como base para a doutrina, ética e história da comunidade cristã. A definição do cânone estabelece quais textos são considerados válidos e, portanto,
influenciam diretamente a compreensão e interpretação da mensagem destinada aos que creem. Então, meus queridos irmãos em Cristo, demais pessoas que estão assistindo esse vídeo, é tolice achar que aqueles livros deviam estar na Bíblia. Tem até algumas histórias interessantes, mas quando nós analisamos a palavra de Deus, que nós consideramos hoje a nossa regra de fé, as traduções que nós temos de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada e tantas outras traduções, nós percebemos que essas traduções estão muito boas, não confundem o cristão, e aqueles livros poderiam causar grande confusão realmente no meio cristão, e a gente percebe que não há necessidade deles estarem na Bíblia e que o conteúdo de tudo aquilo não é tudo, não há, quando a palavra apócrifo já significa que não se tem não se tem certeza, né, de que aqueles livros realmente eles procedem de fontes boas, né? Então, que eles vêm realmente de quem dizem. Por exemplo, o livro de Enoque, alguém disse que foi Enoque, mas ele apareceu muito depois que Enoque já tinha sido arrebatado. Então, eu quero dizer que, e assim por diante, né? Eu conheço muito bem sobre os manuscritos do Mar Morto, tudo isso que você me perguntar, eu tenho aqui no meu computador, certo? Porém, eu digo com todas as letras, toda a veemência, que a palavra de Deus de 66 livros, para mim, está de bom tamanho. Eu acredito que você também possa crer assim. Bom, então o vídeo é só para isso, só para reafirmar que os 66 livros estão muito bons para a nossa regra de cristã. Bom, então você já sabe, esse é o canal A Voz da Bíblia Sagrada, canal que tem muitos vídeos à sua disposição. Se você quiser, você se inscreve no canal e vai ter as notificações sobre os nossos vídeos. Até a próxima.